Vou ler um artigo de minha autoria, em que explico os motivos pelos quais sou amplamente favorável à instituição do júri. De tempos em tempos, deparamos com a discussão sobre se o júri é uma instituição apropriada à realidade brasileira e, principalmente, compatível com os tempos atuais. O debate só será proveitoso se buscarmos o que é essencial à matéria e, a partir daí, definirmos as respostas. E quando se fala sobre o júri, dois pontos são inescapáveis, ou seja, o Instituto deve ser conhecido especialmente pelos seus aspectos judiciários e políticos. É a partir daí que vamos desenvolver nossa análise. Aqui, um recuo histórico é importante. No começo do século XIX, o pensador francês Alex de Tocqueville visitou os Estados Unidos e suas reflexões lhe serviram de inspiração para este, que é um dos livros políticos mais importantes da história, A Democracia na América. Tocqueville logo percebeu que o júri era um ponto essencial para aquela jovem e promissora república. Na base de tudo para os norte-americanos, existe uma ideia de igualdade que dá sentido às instituições. Essa concepção política é o que também afastou a adoção de modelos aristocráticos e elitistas, ainda comuns na Europa, como a prerrogativa de foro, e, por outro lado, difundiu o conceito de que o povo é parte insubstituível da estrutura judiciária. Ora, se dissecarmos o júri, veremos que ele, de um lado, é um procedimento, com normas definidas no Código de Processo Penal, e de outro, uma instituição, que ao demandar a participação do povo, deixa à mostra o seu aspecto político e apelo à cidadania. Estes, portanto, são os parâmetros para avaliarmos a questão. Tocqueville, já no século XIX, observou que os franceses, ao analisarem o Instituto, procuravam saber, por exemplo, o que fazer para melhorar a qualificação dos jurados, como se o júri se tratasse apenas de uma instituição judiciária. A seleção desse aspecto fez com que os europeus, em geral, e ao longo do século XX, criassem os escabinados, que são tribunais formados pela composição mista entre jurados e juízes profissionais. A ênfase, portanto, no enfoque judiciário fez com que o prestígio inicial do júri tenha perdido fôlego na Europa. Já um cidadão norte-americano, ao pensar no Instituto, jamais dá relevo a este ponto. Nos Estados Unidos, o poder é de baixo para cima, ou como diz Tocqueville. A comuna foi organizada antes do condado, o condado antes do Estado, o Estado antes da União. Este é um poder que pertence ao povo e que eles, definitivamente, não querem delegar a funcionários públicos. O exercício da função de jurado, como dizia Abraham Lincoln, é um fator de identificação nacional. O cidadão norte-americano é, sobretudo, eleitor e jurado. O importante para eles é que a soberania, ou palavra final nos julgamentos, permaneça com o povo. Portanto, a forma de respondermos com primazia judiciária ou política à pergunta: para que serve o júri? É o que explica muitas das opções legislativas que têm sido adotadas. Por se posicionarem com um viés político perante essa questão, é que os Estados Unidos continuam sendo a grande referência no assunto. Essas observações de Tocqueville quanto à democracia americana ainda permanecem atuais. O professor de Harvard, Michael Sandel, observa que numa sociedade utilitarista quanto a deles, quase todas as funções, de alguma forma, acabam passando por um funil econômico. De uns tempos para cá tem se discutido, por exemplo,
se é melhor convocar soldados ou contratá-los, e a balança tem pendido mais para este segundo ponto. Mas em referência ao júri, não existem questionamentos relevantes. O Instituto continua sendo, entre aspas, uma espécie de vaca sagrada para eles. Em seu livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, Sandel conclui que, abre aspas, o motivo pelo qual convocamos jurados em vez de contratá-los é porque consideramos a atividade de fazer justiça nos tribunais uma responsabilidade que os cidadãos devem compartilhar. O dever de participar do júri não é apenas uma forma de resolver os casos, é também uma forma de educação cívica e uma expressão da cidadania em um regime democrático. O dever para com o júri é uma responsabilidade cívica. Ele expressa e aprofunda a cidadania americana, fecha aspas. No romance O Animal Agonizante, do escritor norte-americano Philip Roth, o protagonista diz ao filho, abre aspas, quando a gente vive num país como o nosso, com uma Constituição e uma declaração de independência que dão tanta ênfase à questão da emancipação, que garantem a liberdade individual. Quando a gente vive num sistema que é indiferente ao modo como você age, desde que você não esteja infringindo a lei, quase todo o sofrimento que a gente acaba tendo é culpa nossa. Leia Tocqueville, se você ainda não leu. Ele não está ultrapassado, fecha aspas. Particularmente, sou a favor do júri, isso levando em conta tanto os fatores judiciários quanto os políticos. O fracionamento da matéria nos ajuda a entender qual tipo de interação social prepondera em cada país. No fundo, com o júri, respondemos quais os limites de participação do povo na distribuição de justiça. Mas algumas perguntas permanecem abertas. Isto é bom ou ruim? E por quais parâmetros devemos analisar a questão? Quanto aos aspectos judiciários, sou amplamente favorável ao júri. Quem atua com frequência nos plenários aprende a entender a lógica interna e equitativa dos jurados e a reconhecer que eles, de regra, decidem com acerto. No filme O Juiz, o advogado encenado por Robert Downey Jr., mesmo diante de uma sentença desfavorável ao seu cliente, que no caso era o próprio pai, diz a um colega, abre aspas, 90% dos americanos acreditam em fantasmas. Menos de um terço na evolução. 35% podem identificar Simpson e a cidade fictícia onde ele mora. Menos de 1% conhece o nome Marshall. Mas quando você junta 12 americanos num júri e pede justiça, algo esplendoroso acontece. Na maioria das vezes, eles acertam. Fecha aspas. O que ocorre de rotina é que os adversários do júri, diante de uma decisão controvertida, imediatamente lançam críticas à instituição, o que, por outro lado, não ocorre quando esses mesmos críticos se veem diante de sentenças desfavoráveis de juízes. Nesse item, fica explícito o tom preconceituoso das censuras. Outro ponto importante é que o júri é o único procedimento verdadeiramente oral da justiça brasileira. Nos tribunais togados, é comum que os julgadores leiam seus votos logo após as sustentações orais das partes, o que mostra, naturalmente, que estas não tiveram influência nas decisões. No júri é diferente. O jurado, por princípio, é receptivo, e os vereditos dependem diretamente do que foi exposto pelo Ministério Público e advogados. O júri, portanto, valoriza o contraditório e a ampla defesa, permitindo que todos os argumentos sejam analisados.
Já em referência aos aspectos políticos, as vantagens são evidentes. O júri é uma instituição inserida na cidadania brasileira e um mecanismo de democracia direta amplamente recepcionado por nós. Como diz Edilson Mogenor Bonfim, abre aspas, cada vez mais defendo-o, restando-me convencido que o problema não é de estrutura jurídico-penal, mas, sem dúvida, de homens. É um modelo tipo exportação, incorporado de tal forma à nossa tradição jurídica que, ao extirpá-lo, duro golpe sofreria a democracia e o conceito de justiça. Fecha aspas. Ultimamente, no Brasil, tem se discutido muito sobre reforma política e o aprimoramento da representação parlamentar. Mas acredito que a incorporação de responsabilidades por parte da população traria ganhos efetivos ao país. O professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, Renato Janine Ribeiro, comenta como a criação dos júris na Inglaterra medieval trouxe desenvolvimento ao país. Abre aspas. A Inglaterra construiu a democracia mediante um processo lento, que começa no século XII com o júri ou no XIII com o parlamento. Os homens livres e proprietários, a classe média possível numa sociedade rural, votam desde então em deputados para o parlamento, mas ao mesmo tempo participam, em suas aldeias ou cidades, de júris, que são os órgãos aos quais cabem as decisões em matéria judicial. Enquanto no continente europeu a justiça é distribuída por magistrados que pertencem à nobreza e vêm de cima para baixo, na Inglaterra são os mais organizados dentre os homens comuns, dentre os plebeus, que resolvem boa parte das pendências que vão a juízo. Com isso, embora a Inglaterra seja então um país pobre e atrasado, se comparado com o continente, um jurista da época dirá que é exatamente por essa participação na coisa pública que os camponeses de seu país se vestem e se alimentam melhor que os da França. Os franceses comem cascas de árvore, os ingleses carne. Ora, tudo isso forma um conjunto indissociável. Os direitos de que os ingleses desfrutam não podem ser distinguidos dos deveres que eles cumprem. O ônus de servir no júri está ligado a esse poder que os plebeus têm, nessa época, quase que só nesse país. Ou lembremos a Guerra dos 100 Anos. Um cronista do lado francês fica chocado. Numa batalha famosa, a fina flor da cavalaria francesa é dizimada por flechas expedidas pelos arqueiros ingleses ou galeses a centenas de metros de distância, de modo que, suprema humilhação, os nobres morrem sem sequer enxergarem quem os mata. E esses arqueiros vitoriosos, essa plebe que massacra a aristocracia mais orgulhosa da Europa, chama-se ciúme, o mesmo nome que é dado aos pequenos proprietários que servem no júri e elegem deputados à Câmara dos Comuns. Jamais os pequenos proprietários teriam conseguido o peso que tiveram no Estado inglês, bem superior ao que tinham os camponeses da França, se não cumprissem esse papel na sociedade. Fecha aspas. Fica a dica para nós brasileiros. Grande abraço a todos.